Bom dia, meninos. Espero que estejam bem de saúde e bem dispostos para a nossa aula de português. A nossa aula de português tem como tema tipos de frases. Tipos de frases. Antes de nós falarmos dos tipos de frase, vamos recordar um pouco sobre as formas de frase. Nós falamos sobre duas formas de frase. Formas de frases. Temos frase na forma afirmativa e temos frase na forma negativa. São duas formas. Duas formas de frase. Frase afirmativa e frase negativa. Na frase afirmativa, exemplo: o João vai à escola. É uma frase de tipo afirmativa. Na frase de tipo negativa, nós podemos ter: o João não vai à escola. Não, isso era mais para recordarmos as formas de frase, antes de entrarmos nos tipos de frase, que é a nossa aula de hoje. Nós, quando estamos a falar, nós usamos diferentes tons para podermos dar determinada mensagem, para que a outra pessoa possa entender a nossa comunicação. Mas também, além desse tom que nós usamos quando nós estamos a falar, ao escrever também temos regras, que são os sinais de pontuação. E esses sinais de pontuação vão permitir para que nós possamos construir mensagens numa determinada frase. Não é? Enquanto, quando nós falamos, é o tom que nós utilizamos da nossa voz para diferenciar as frases. Quando nós escrevemos, nós utilizamos diferentes sinais de pontuação para indicar os diferentes tipos de frase. E assim nós vamos ter 4 tipos de frase. Existem. Existem 4 tipos de frases. Temos frase do tipo declarativo, temos frase do tipo interrogativo, temos frase do tipo exclamativo e frase do tipo imperativo. Então, temos aí os 4 tipos de frase. Nessas frases, como é que nós conseguimos distinguir uma frase da outra? Quando é que dissemos que essa frase é do tipo declarativo, esta frase é do tipo interrogativo, esta frase é do tipo exclamativo, ou seja, do tipo imperativo.
É uma frase do tipo declarativo quando dá-nos uma informação sobre acontecimentos, faz descrição de situações, não é? Ou dá-nos uma informação de fato. Frase do tipo declarativo. Esta frase informa sobre acontecimentos descreve situações dá uma informação ou um fato. E a mesma frase termina com um ponto. Então, estamos a falar de frase do tipo declarativo. É uma frase que informa sobre acontecimentos, descreve situações, dá uma informação ou um fato e termina com um ponto. Exemplo: a sala de aula é arejada. A sala de aula é arejada. Frase do tipo interrogativo. Esta frase formula uma pergunta. Formula uma pergunta e termina com um ponto de interrogação. Exemplo: amanhã vais à escola? Então, temos aí uma pergunta. Frase do tipo exclamativa. Esta frase é uma frase que exprime uma admiração ou um sentimento e termina com um ponto de exclamação. Então, a frase do tipo exclamativa exprime admiração ou sentimento e termina com um ponto de exclamação.
Exemplo. Podemos dizer: que lindo dia. É uma admiração. Que lindo dia. Mas também podemos ter um sentimento. Coitado do João. Também faz parte da frase do tipo exclamativa, porque estamos a dizer que a frase exclamativa, ela exprime uma admiração ou um sentimento. Frase do tipo imperativo. Nesta frase, nós temos aqui um conselho, esta frase dá ordem, ou ainda pode fazer pedido, dá ordem ou faz pedido. A frase imperativa, ela termina com um ponto ou também pode terminar um ponto, temos aqui, ou também pode terminar com ponto de exclamação. Então, numa frase do tipo imperativo, nós temos lá um conselho, podemos ter uma ordem ou um pedido. E essa frase, ela vai terminar com um ponto ou pode terminar com o ponto de exclamação. Exemplo. Não pises as flores. Estamos a fazer um pedido. Não pises as flores. Mas também podemos dar uma ordem. Não saias de casa. Então, aqui temos os 4 tipos de frase, que é frase do tipo declarativo, temos a frase de tipo interrogativo, temos frase do tipo exclamativo e temos frase do tipo imperativo. Nós agora vamos passar a fazer atividades sobre este tema, sobre o tipo de frases. Atividades. Primeira atividade. Escreve 2 frases do tipo exclamativo. Ok, obrigado. Do tipo exclamativo. Exclamativo. Isso tudo para exclamativo. Então, aqui na primeira atividade, cada menino vai fazer 2 frases. Que essas frases sejam do tipo exclamativo. Não se esquecendo que a frase do tipo exclamativo, ela termina com um ponto de exclamação. Pode ser uma admiração ou um sentimento. Na segunda atividade,
lê as frases com o tom de voz adequado e indica os tipos de frases. Na segunda atividade, vamos fazer a leitura com um tom adequado e indicar os tipos de frase que nós temos nas alíneas. A linha A. A Atija ajuda o Paulo. Então, aqui vai dizer que tipo de frase tem. A linha B. A Atija ajuda o Paulo. Na linha C. Atija ajuda o Paulo. Então, temos essas três frases, onde cada menino vai ler, ver a sua voz, não é? O tom da sua voz e indicar o tipo de frase adequado. E não se esquecerem dos sinais de pontuação que existem nas frases, porque isso também vai ajudar a identificar os tipos de frase. Na terceira atividade, vamos indicar ou identificar os diferentes tipos de frases. A linha A, o Felipe vê televisão. Na linha B, queria escrever querem água. Na linha C, atira a bola. Na linha D, que bonito, ou que bonita, não que bonito, mas sim que bonita estás hoje. Então, na atividade número 3, vamos também identificar lá os tipos de frase que estudamos. E por hoje é tudo, meninos. Fiquem bem, fiquem em casa.